Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, o Repórter MT recebe Jones Martinho, que é presidente da Casa Espírita Rafael Berlanchieri, aqui em Cuiabá. E nossa pauta hoje é obsessão espiritual. O popular encosto, né? Para quem não tem esse conhecimento sobre obsessão espiritual. Jones, obrigada por atender o nosso convite. Bem-vindo ao Repórter MT. Márcia, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente nesse programa que sempre abre as portas para temas que são assim interessantes, sugestivos, instigantes, né? É um prazer estar aqui. Explica pra gente, por favor, na visão espírita, o que é a obsessão espiritual e quem está suscetível? A obsessão é um fenômeno que acontece com todos nós, né? E que deixa muita gente doente, na verdade, porque é resultado de uma influência de um espírito sobre uma pessoa, né? Quando nós espíritas acreditamos que a gente tem uma vida eterna, então a gente quando desencarna, quando morre, o espírito, a alma continua viva. E esse espírito ele pode ou permanecer aqui ao nosso redor, convivendo com a gente, dependendo das tendências, dos gostos, da maneira como vivia, ou ocupar um espaço no mundo espiritual de acordo com a evolução de cada um e como se preparou para isso, né? Esses espíritos que aqui ficam, eles vão em busca daquilo que eles gostavam enquanto eram encarnados, vivos, né? Daí que origina a obsessão. Então vamos supor, uma pessoa enquanto viva, enquanto encarnada, gostava do alcoolismo, era viciada em álcool. A morte não vai produzir um fenômeno nessa pessoa de deixar de gostar daquela sensação. Ela vai permanecer gostando daquela sensação e vai buscar alguém que esteja encarnado para se encostar nela e usufruir dos eflúvios etíricos daquela pessoa que gosta do álcool. Assim origina a obsessão. Então serve tanto para o viciado em álcool, quanto para o viciado em ódio, em raiva, em ressentimento. Então todos os nossos defeitos, aqueles comportamentos em que a gente transpira aquela emoção, aquela coisa, servem de meio de atrair os espíritos para perto da gente. Assim origina a obsessão. Daí que veio esse termo encosto, encosto, né? Exatamente isso. Ele encosta em você para sentir aquela sensação. Exatamente isso. E estimular, né? Porque para o espírito que não se desvencilhou desse comportamento, dessa emoção, dessa forma de viver, ele quer cada vez mais sentir aquilo. Então como que ele vai sentir aquilo se ele não se libertou enquanto estava encarnado? Ele vai permanecer ao lado das pessoas que vivem isso. E além de serem esses espíritos que buscam essas sensações de consumir álcool, de consumir droga, também pode ser algum espírito com quem a pessoa, digamos, já conheceu? Sim, uma vida passada ou nessa vida não, mesmo? Existem também aqueles espíritos que se aproximam da gente por uma relação anterior a esta vida, né? Então, vamos supor que numa encarnação passada minha, e a gente já viveu várias encarnações, eu tenha um comportamento, eu tenha prejudicado alguém, eu tenha provocado algo ruim em uma pessoa, esse espírito vai me buscar, vai me perseguir, vai tentar me encontrar para fazer sentir o mesmo que eu fiz ele sentir. Supor uma traição, um assassinato, um abandono, esse espírito não vai me deixar sossegado. E ele vai encostar em mim em busca desse objetivo que é a vingança, né? A maioria dos espíritos que buscam outros, eles buscam um sentimento de vingança. Por quê? Porque nós somos seres eternos. Nós passamos etapas aqui no mundo, que a gente chama de encarnação ou que a gente chama de vida. São etapas para cumprir um objetivo determinado por nós mesmos, né? Para a gente poder evoluir um pouquinho mais. Ou seja, sair daqui melhor do que quando nascemos, quando chegamos. E isso envolve a gente viver momentos bons e momentos desafiadores, que a gente chama de momentos difíceis, né? E nesses momentos bons e momentos difíceis, eu posso construir relações boas ou relações ruins. E nessas relações ruins, às vezes eu deixo algumas coisas para trás. Deixo inimigos, deixo pessoas que eu fiz sofrer. E essas pessoas, às vezes, não conseguem perdoar.
então elas vão em busca de uma vingança, de um revide, né? Assim se constrói a obsessão que tem origem numa encarnação anterior a essa que nós vivemos, né? E o encosto vai encostar na gente e vai querer se vingar da gente, né? E tem tempo determinado para se livrar disso? Tipo, quanto tempo eu fico obsediado? Jesus disse uma frase muito interessante. Nós, enquanto espíritos, acreditamos na proposta de Jesus para a nossa vida. Ele falou que a cada um segundo as suas obras. Então, se nós, durante a nossa vida, conseguimos nos melhorar, seguindo os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo, é óbvio que a gente vai conseguir se libertar de todos esses espíritos que querem nos prejudicar, né? Por isso que Jesus falou assim também: antes de deixar sua oferenda ao altar, vai e reconcilie com os teus inimigos. Ou seja, faça algo de bom ao próximo. Faça alguma coisa que mostre que a gente está realmente em busca de uma melhoria interior. Isso nos leva a pensar, Márcia, numa questão muito interessante que deve envolver a todos nós. Qual é o objetivo da nossa vida? O que nós fazemos aqui? Eu gosto muito daquela psiquiatra Ana Beatriz Castro, né, que é muito conhecida nos meios, nas mídias sociais. Ela tem assim uma colocação que é muito próxima daquilo que nós espíritas pensamos, né? O objetivo da nossa vida é nos tornar pessoas melhores. Primeiro para aqueles que estão dentro da nossa casa, da nossa convivência imediata. E através desse nos tornar melhores dentro de casa, a gente reflete no contexto social em que estamos, no local de trabalho, no clube, nos amigos e assim por diante. Então, o objetivo da nossa vida é nos tornar pessoas melhores. E para isso, devemos sempre observar como é o nosso comportamento, dentro daquela máxima filosófica, sociológica. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fosse feito a nós. Se a gente segue esse princípio de vida, a gente vai perceber que sempre podemos melhorar algo em nós, né? Podemos estar nos vigiando, outra recomendação de Jesus, a vigilância e a oração. Podemos estar nos observando e sempre procurando sermos pessoas melhores. É óbvio que nós, neste mundo, não conseguiremos isso de uma hora para outra. Isso exige exercício. Mas esse exercício só se dá quando a gente consegue olhar no espelho e perceber o que é que eu posso me melhorar, que é a proposta de Santo Agostinho, do filósofo católico Santo Agostinho. A cada dia eu tenho que observar o meu comportamento no dia anterior e propor melhoria para o dia posterior. E assim a gente vai conseguindo nos melhorar intimamente, com exercício de aperfeiçoamento permanente, diário, reconhecendo os nossos defeitos, mas também reconhecendo nossas conquistas, né? Essa é a proposta do Espiritismo para todos nós. E quanto à obsessão espiritual, quais são os sinais que indicam que a pessoa pode estar obsediada, né? O que eu posso estar sentindo que eu posso desconfiar? Olha, eu acho que eu estou com obsessão. O Espiritismo ele tem por base a razão e a filosofia. Então, o comportamento de autoanalisar-se faz com que a gente sopese os nossos comportamentos, avalie de forma racional. Então, toda vez que eu não conseguir entender um sentimento, um comportamento e uma emoção de forma racional, por que é que eu faço isso? Por que é que eu sinto isso? Então eu tenho que passar pelo crivo da razão. Com esse pensamento racional, com essa análise, com essa reflexão, eu vou perceber de que maneira isso está sendo bom ou ruim para mim. De que maneira está ajudando ou não. Então quando eu perceber que eu tenho um comportamento que ele não faz parte da minha cultura de vida, da minha forma de enxergar o mundo, é um comportamento destoante, eu tenho que acender o alerta dentro de mim. Vou dar um exemplo prático: irritação. Geralmente as pessoas não são irritadiças. Elas ficam irritadiças a partir de uma provocação externa, de um gatilho que dispara. E às vezes alimentam a irritação durante o dia. Então eu tenho sempre que estar vigiando. Eu sou assim normalmente? O que é que está provocando isso em mim? Por que é que eu estou repetindo esse comportamento que não faz bem nem para mim, nem para outrem que convive comigo? E a partir daí perceber e conseguir fazer esforços para mudar isso. Se eu permaneço nesses comportamentos doentios, né, nessas emoções doentias, eu vou atrair esses espíritos também doentios para perto de mim. A obsessão começa exatamente aí, quando a gente conserva comportamentos, quando a gente constrói ideias na mente que são doentias e conserva esses comportamentos. Porque é natural a gente sentir de vez em quando raiva,
a gente achar que a pessoa não foi legal conosco. Não é natural eu conservar isso por muito tempo. Porque se eu conservo isso por muito tempo, eu estou alimentando em mim algo ruim, que é uma janela que se abre para que os espíritos obsessores que sintonizam com esse pensamento venham para próximo de mim. Isso serve para tudo. Tanto para os comportamentos morais, né? Ódio, rancor, raiva, tanto para os comportamentos materiais, álcool, droga, tóxico e assim por diante. E pode causar doença física, doença emocional? O que pode causar? Tudo que a gente constrói em nossa mente, a gente não trata, não cuida, tem reflexo no nosso corpo físico. Tem reflexo nas nossas células, tem reflexo no nosso corpo físico, né? E aí, daí para frente, desencadeia doenças de tudo quanto é tipo, né? A questão do suicídio pode estar relacionada à obsessão? A obsessão pode chegar a causar um suicídio? Sim. O que é o suicídio? É uma dor que a pessoa sente e imagina que tirando a vida, aquela dor vai se acabar. Essa dor tem origem em algo que não foi ao longo do tempo, porque ninguém se acorda falando assim, hoje eu vou me matar. Isso é uma construção que vem sendo feita em função de algo que não está muito bem solucionado na emoção ou relacionado a alguma frustração. Aí a pessoa chega no ápice dessa sensação e imagina que eliminando a vida vai eliminar essa dor. Mas a vida não acaba, ela não cessa, né? Então, na construção disso, na construção desse pensamento suicida, pode ter sim a presença de um espírito obsessor, que quer se vingar, que quer prejudicar. E ele fica falando, se mata. E ele fica sugerindo o tempo todo, para você resolver essa questão, você precisa tirar a sua vida. Né? Para você conseguir equacionar, você precisa só você se matando. Né? Então é necessário que a gente tenha assim, a recomendação de Jesus, a vigilância e a oração. Outra coisa muito importante é a gente gostar da gente. A gente precisa se amar. A gente precisa fazer de tudo para que a coisa principal no mundo seja o amor para nós mesmos, o alto amor. Assim a gente vai conseguir perceber em nós quais são os nossos maiores desafios da vida, como é que eu lido com isso, e vamos em busca disso, vamos buscar meios da gente conseguir atingir, superar esses desafios e atingir os objetivos que nós temos na vida. Né? O alto amor é fundamental para a gente tentar resolver todas as questões que nos envolvem durante nossa experiência neste mundo material, porque nós somos seres espirituais em experiência no mundo material. Né? Porque a gente tem prazo de validade, né? Todas nós viemos para cá já com prazo de validade. Então, ou seja, para onde nós vamos? O Espiritismo responde, né? Conforme a recomendação de Jesus, a cada um segundo aquilo que fizer aqui. Então, conforme for nossa vida, a gente vai conseguir estar num ambiente melhor, de acordo com aquilo que fizermos enquanto estivermos vivos, né? Encarnados, para nós espíritas. Pelo que a gente entendeu aqui, como a fórmula para se livrar da obsessão ou para evitar a obsessão passa por esse orai e vigiai. E vigiai. Né? Que é essa questão de se observar no dia a dia e para ver também a sua vontade, digamos, pelo que você disse também, essa questão do, assim como o espírito obsessor pode estar induzindo a pessoa ao suicídio, ele também pode ficar, vamos lá beber hoje. Não, eles sugestionam comportamentos. Vamos passar ali na conveniência. Isso, eles sugestionam comportamentos que vão nos deixar cada vez piores, não é? Não que você tomar uma cervejinha na sua família seja algo ruim, não. Tudo que está aqui foi criado por Deus, não é? O excesso. Deus condena os excessos, de todo tipo, né? É a pessoa que sabe que se beber, ela vai se modificar, vai se transtornar. Então não faça isso, olhe-se, conheça-se para saber que os excessos podem prejudicar as pessoas, né? E a gente sabe que o álcool em excesso prejudica as pessoas, né? Qual que é o limite ou qual que não é o limite? Cada um conhece a si mesmo, né? E aí a oração e a vigilância vêm ao encontro disto, né? Será que eu posso? Será que eu devo? Como diz Paulo, nem tudo que me é lícito me convém. Será que é conveniente? Será que não é? Por que será que eu tenho dependência disso para ser feliz? Então essa análise nós temos que fazer durante a nossa vida. Por que eu tenho que ingerir uma substância que eu sei que pode me prejudicar? E os espíritos obsessores, eles querem exatamente isso, nos prejudicar.
Então eles vão nos estimular a beber, vão nos estimular a usar entorpecente, vão estimular as pessoas a comer demais. Existe também obsessão para comida? Tudo, para tudo. Tudo que pode prejudicar o outro, os espíritos obsessores estão do nosso lado tentando fazer isso. Com relação ao sexo, inveja, também existe? sexo desregrado, descontrolado, sem que haja o sentimento nessa ação, não é? Tem aquele vício em pornografia. Vício, pornografia, vício... tudo tem um espírito obsessor ali sugerindo. Mas parte do princípio daquilo que a gente irradiar, né? Daquilo que eu pensar, daquilo sempre começa na gente. Aqui no Livro do Espírito é uma pergunta muito interessante, em que Kardec questiona os espíritos. Quando é que é um espírito e quando é que não é o espírito? Quando é que é nós? Como é que vai diferenciar? Como é que vai diferenciar, não é isso? Boa pergunta. Kardec explica assim, sempre o primeiro pensamento é nosso. Porque nós somos seres racionais, né? Somos seres inteligentes, né? Então sempre o primeiro pensamento é nosso. O segundo já pode não ser, porque depende do primeiro. Então, por exemplo, eu acordo de manhã cedo e já acordo com raiva de alguma coisa. Eu tenho que trabalhar, que coisa horrorosa, vou encontrar com o meu chefe. Um espírito obsessor que quer ver a gente de mal com o chefe, alimentando, ele vai me encostar em mim e falar, olha, é isso mesmo, seu chefe não vale nada. E você alimenta aquela ideia durante o dia todo. Chega no serviço, já arruma um motivo qualquer para brigar com a pessoa que é seu chefe, assim por diante. Isso serve com esposa, isso serve com filhos. Ele vai te destruindo. Ele vai nos destruindo, porque vai sugestionando coisas que não são verdadeiras. Mas o princípio surgiu quando a gente não vigiou. Quando a gente não pensou assim, mas será mesmo que o meu chefe é esse bicho de sete cabeças? Será que a minha esposa é essa pessoa mesmo ruim que eu tô pintando aqui? Então, por isso que a recomendação do Cristo é fundamental, né? A vigilância sempre. Por que é que eu estou pensando isso? Isso é verdadeiro, não é? Aí vem o exercício da compreensão, da tolerância, que é outra proposta de Jesus para nós. Quando todo mundo queria apedrejar a mulher adúltera, o Cristo respirou, escreveu na areia e recomendou: atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Então a gente tem que se basear nessa proposta de Jesus para nossas vidas, né? Por que eu tenho que julgar? Por que eu tenho que condenar se eu ainda não consigo agir como verdadeiro cristão, né? Quando eu faço o exercício disso, eu me permito ser uma pessoa melhor. Eu sendo uma pessoa melhor, os espíritos que vão encostar em mim são espíritos melhores também. E existe o encosto positivo. Exatamente isso. A gente, antes de estar aqui neste mundo, a gente tem uma pleiade de espíritos, amigos, familiares, que torcem pela gente, que nos tutelam aqui. É só a gente mandar um zap para eles. O zap é a prece, é o pensamento, é a prece, é a vibração, né? Então, se eu acordo de manhã cedo, eu preciso trabalhar. Senhor, muito obrigado pelo meu trabalho. Eu sei que eu vou encontrar uma pessoa difícil, mas eu vou exercitar a paciência, a compreensão, a tolerância. Os espíritos bons já vão se aproximar de mim para quando eu chegar lá, eu conseguir amenizar aquela relação, às vezes, tensa que eu tenho no meu local de trabalho. Né? Então aí vai se aproximar de mim um encosto bom, podemos dizer assim. Os espíritos bons vão me ajudar a lidar com essas questões da vida. Porque foi o Cristo que disse também: pedi e obtereis, batei e abri-vos-á. Tudo que pedir na oração vos será atendido. Então nós temos esse recurso para nos ajudar nesse processo de vigilância. Temos esse recurso da prece para nos ajudar nesse processo de obsessão. Sempre. E o Espiritismo oferece tratamento para obsessão? Sim. Para se livrar da obsessão. Para se livrar da obsessão, para compreender como ela funciona, né? Como é esse mecanismo de a gente ter sempre uma companhia espiritual ao nosso lado, e nós escolhemos se essa companhia vai ser uma companhia boa ou ruim. As casas espíritas possuem o tratamento espiritual, a nossa casa tem um tratamento espiritual, mas em todos os bairros da cidade tem uma casa espírita. Procure uma casa espírita próximo da sua casa, se informe, vai estudar o espiritismo, e lá você pode encontrar respostas aos porquês da vida. O espiritismo é a religião dos porquês, porque está baseado na filosofia e na ciência. Para quem se interessou pelo assunto, você pode indicar algum livro, algum filme, para quem possa assistir, acompanhar e falar assim, olha, é mais ou menos isso daqui. Isso aqui. O livro básico da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, que foi organizado por um matemático, Allan Kardec, que organizou o espiritismo, que
codificou as obras básicas, chama codificar porque ele não escreveu nada. Ele recebia as mensagens espíritas de diferentes lugares da França e também da Europa, e ele condensava nos livros. O primeiro livro que ele organizou foi o Livro dos Espíritos, que são perguntas que ele fez aos espíritos, os espíritos responderam para ele e ele organizou num livro. Então eu sugiro o primeiro livro nosso, o Livro dos Espíritos, e posteriormente ao Livro dos Espíritos, os livros do Chico Xavier. Tem vários livros do Chico Xavier, que quase todo o Brasil conhece o Chico, que pode também nos ajudar na compreensão dessas questões, dos porquês da vida, inclusive essa da gente estar sempre acompanhado de um espírito, seja bom ou seja ruim, dependendo da nossa vibração. Conforme a gente vibrar, a gente vai ter um espírito próximo de nós. Da obsessão também tem alguma dica de filme que as pessoas possam Tem um ver? filme muito bom, O Sexto Sentido. Aquele do menininho que fala, Isso, eu do vejo menininho, espíritos o exatamente, tempo veja todo. espírito. Aquele livro é muito bom para a gente entender como é que é essa relação do mundo material com o mundo espiritual. Porque nós estamos rodeados de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Ou seja, estamos rodeados de espíritos ao nosso lado. Conforme a gente vibra, a gente emite, esses espíritos se aproximam mais de nós. Ou se afastam. Também tem produção feita aí por espíritas para explicar, né, a obsessão. Sim. Nós temos uma série que está no YouTube, chama Sozinho. É uma série que foi baseada num dos livros do Chico Xavier, da psicografia do Chico Xavier, da autoria de André Luiz, e ele mostra essa relação do mundo espiritual com o mundo material, do ponto de vista da cura de uma pessoa que estava obsediada. Né? Então são 6 episódios dessa série, Sozinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está no YouTube, você pode assistir essa série também e entender melhor como é esse processo de obsessão e como se livrar da obsessão. Muito interessante essa série, um trabalho feito por uns irmãos nossos de Uberlândia, ficou muito top. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, só buscar lá no YouTube. Eu assisti, são vídeos curtinhos, dá pra a gente assistir pelo celular, rapidinho. Isso aí. Muito legal, muito boa a produção. Jones, para quem quer conhecer a Casa Espírita Rafael Verlangieri, deixa o contato, né, para quem quiser entrar em contato, saber sobre o tratamento, quiser conhecer a casa, deixa as redes da casa. A nossa Casa Espírita é situada ali no bairro Renascer, na rua Frei Caneca. Se você entrar lá no Maps, se você colocar Casa Espírita Rafael Verlangieri, vai te levar até lá. Nós temos reuniões às segundas, terças-feiras, reunião pública às terças-feiras, e temos estudo sistematizado da doutrina espírita aos sábados, às 17h30. Então, eu recomendo, eu sugiro, quem quiser aprofundar o conhecimento em torno do espiritismo, procure estudar o espiritismo. O espiritismo é uma religião que se aprende estudando, né? Então, vá, visite, faça-nos uma visita, vá conhecer, tire suas conclusões e que possamos vigiar mais, orar mais, para que os bons espíritos venham ao nosso lado. Tá certo. Obrigada pela entrevista, Jones. Eu agradeço, Márcia, a oportunidade aqui no Repórter MT. Parabéns pelas inúmeras entrevistas que têm sido feitas nessa bancada, sempre enriquecendo um pouquinho mais nosso conhecimento sobre diversos temas. Eu acompanho bastante. Nós agradecemos aqui a colaboração com o conteúdo, para que a gente possa ter mais conhecimento, né? Obrigado. E fica a dica aí para o pessoal, né, do Orai e Vigiai. Obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.